alegria poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. Nós temos algumas coisas nas nossas vidas ou que estão ao nosso redor que elas muitas vezes representam a vida. Maratona é uma delas, né? Maratona, por exemplo, é a prova que fecha as Olimpíadas e é considerada a sua prova mais importante. Por quê? Porque provavelmente ela simboliza muita coisa. Ela simboliza o valor da preparação, o valor da disciplina, o valor do esforço, da perseverança. E Paulo mesmo, ele gosta de fazer essa analogia, né, nas suas cartas, entre a vida cristã, a carreira cristã e uma maratona, né? E ele mesmo estava dizendo que estava por terminar a sua carreira. Existe, no entanto, um personagem descrito na Bíblia que, particularmente no livro de Atos, que teve uma vida que foi muito curta e intensa. Na verdade, a vida dele parece muito mais uma corrida de 100 metros do que uma maratona. Mas é uma corrida de 100 metros que foram corridos com muita intensidade, com muita força, como deve ser realmente uma corrida de 100 metros. E este personagem é Estevão. E tudo que nós sabemos dele está em 2 capítulos do livro de Atos, capítulo 6 e capítulo 7, e alguns versículos adicionais da Bíblia. E ele era conhecido como um homem cheio do Espírito Santo. E ele também foi o primeiro mártir do cristianismo, né? Quando ele morreu, estima-se que ele tivesse ao redor de 30 anos. Nós temos aqui uma escultura que está exposto no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. E essa escultura, então, é uma das várias esculturas que representam, que tentaram representar Estevão, né? Essa escultura em particular foi feita por um escultor, artista alemão, que viveu no século XVI, entre 1500. Ele trabalhou nessa escultura entre 1515 e 1520. Estevão, ele é conhecido justamente por esses 2 capítulos do livro de Atos. E lá ele é descrito como um jovem cheio do Espírito Santo. E ele é considerado o primeiro mártir da igreja cristã, do cristianismo. Naquele momento, nem existia a igreja cristã. Na verdade, naquele momento, nem existia o movimento chamado cristianismo, nem eram os seus discípulos de Jesus não eram chamados cristãos naquela época ainda. Mas ele, por ser fiel ao ensino de Jesus e proclamar Jesus Cristo, ele foi, ao final, martirizado e morreu. Morreu com uma idade ao redor de 30 anos. Então, realmente, a parte central da sua vida ele viveu antes dos 30 anos. E, então, por isso, ele será hoje também o personagem desta série que nós estamos desenvolvendo, que se chama Under 30, ou Abaixo de 30, né? E eu gosto muito, na verdade, dessa série. Essa série foi proposta pelo pastor Alex, mas eu realmente gosto muito desta série, porque, no fundo, de fato, eu mesmo acredito que Deus, ele se manifesta na vida daqueles que ele escolhe para um projeto especial, de uma forma muito clara, já na sua tenra idade. Ele vai dar experiências, ele vai dar oportunidades, ele vai fazer com que essas pessoas que ele colocou à mão, eles possam manifestar e eles possam realmente mostrar ou dar evidências de que Deus está dirigindo a sua vida. Eu mesmo, já como pastor veterano, muitas vezes eu olho para os jovens tentando identificar, puxa, será que Deus ele tem algo especial que ele quer fazer por meio deste jovem, por meio daquele jovem? E não necessariamente porque ele está fazendo alguma coisa assim, está buscando ser pastor ou quer estudar, ser missionário, não nesse sentido, mas, de repente, ele está realmente mostrando uma paixão e mostrando habilidades, talentos, e também a sua vida está frutificando de uma forma que certamente não é fruto da sua capacidade nem do seu trabalho, então, ou do seu planejamento até.
porque nessa idade os jovens não têm nada disso. Realmente eles vão pela paixão daquilo que eles acreditam que vale a pena investir o tempo. E é isso que eu queria que a gente pudesse ver na vida de Estevão e também se inspirar com isso que acontece na vida desses jovens, personagens jovens que Deus usou ao longo da história da Bíblia e certamente está usando hoje também. Então, o nome Estevão, que aparece no capítulo 6 do livro de Atos, ele é um nome grego, e então o livro de Atos diz que ele é um helenista. Então, o que significa? Ele era um judeu que tinha nascido no exterior. Você sabe, naquele momento, o Israel, na época de Jesus, estava sob o domínio do Império Romano, mas anteriormente o Império Romano, o Império Grego é que realmente tomou conta daquela região, que ia de Atenas e também Tessalônica, toda aquela região da Macedônia e também que hoje é a Turquia e também o Oriente Médio. E realmente existia então já um movimento migratório grande de pessoas. E aqui nós estamos falando então de uma pessoa que era judeu, mas que tinha sido criado em um contexto grego, né? Então ele tinha sido educado fora de Israel e, portanto, além de conhecer tudo que se relacionava à tradição dos judeus, ao conhecimento das Escrituras, ele também teve oportunidade de estudar e de estar conectados com escritos e com professores e com mestres que de fora desse contexto judaico, da cultura grega. De fato, a filosofia, os filósofos gregos, depois de mais de 2000 anos, continuam sendo até hoje a referência de todo o conhecimento que a ciência e as humanidades continuam produzindo. Então, se você vai para a universidade, você vai ver as referências fundamentais da teologia e da filosofia e de várias outras ciências, elas vão para a filosofia grega. Então, realmente, o fato de Estevão ter sido exposto a esta filosofia já na sua tenra idade foi algo assim muito, muito importante para ele. Bem, então o que acontece é que ele agora estava em Jerusalém e ele estava então fazendo parte dessa comunidade dos seguidores de Jesus o Nazareno. E aí aconteceu que dentro dessa comunidade existia um grupo de convertidos que eram helenistas, ou seja, judeus que tinham vivido fora de Israel e que falavam grego, e eles aparentemente estavam se queixando porque as viúvas ou as viúvas idosas não estavam recebendo o mesmo tipo de cuidado que as viúvas judias, que falavam a língua hebraica, né? Então, ali existiu uma dificuldade, e os apóstolos, então, eles apresentaram esse assunto à congregação e selecionaram 7 diáconos para este serviço, né, comunitário, e eles escolheram esses 7 diáconos, ordenaram, e Estevão, ele era um deles. E, de fato, Estevão ele se tornou o mais conhecido e reconhecido destes 7 diáconos, principalmente porque ele tinha um dom como orador, como evangelista, e, portanto, ele foi teve bastante proeminência nesse ministério, nesse trabalho. Então, é este Estevão sobre quem eu quero falar hoje, sobre a sua vida, que nós não conhecemos muito, mas podemos imaginar algumas coisas e também as coisas que estão escritas na Bíblia, né? E realmente entender como é que o Espírito Santo de Deus se manifestava na vida dele. De fato, se a gente olhar, então, para Atos, capítulo 6, versículo 8, nós vamos ver que aqui está escrito, Estevão era cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, naquele momento, ele já tinha sido ordenado diácono, tinha o reconhecimento de toda a comunidade como um líder, e ele estava ali servindo. E naquilo que ele servia, ele demonstrava, né,
que ele era cheio de graça e de poder, e realmente as ações de Estevão eram dirigidas pelo Espírito Santo, e realmente ele transmitia muito entusiasmo e que era muito contagiante. Então, esse poder e essa graça que ele demonstrava, quando ele cuidava, por exemplo, das viúvas, então ele realizava isso com graça, mas também quando ele realizava esses sinais e prodígios, que são milagres, de repente, curas, coisas que realmente são extraordinárias, ele fazia isso também com muito entusiasmo e era contagiante, e isso demonstrava poder. Ou também pregava, né? Por exemplo, no versículo 9, diz assim, ó, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Sicília, e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Então, quando ele falava, quando ele pregava com ousadia e também com sabedoria, as pessoas não podiam contestar o que ele estava falando, porque eles falavam, ele falava porque pelo poder do Espírito, pela ação do Espírito. Isso era bastante contagiante, era bastante forte, né? E por que assim? Porque realmente Estevão, ele tinha uma vida que era focada unicamente em realizar a vontade de Deus. E ele fazia isso com vontade e paixão. E aqui eu gostaria, então, de realmente pensar sobre essa questão. Quando nós somos jovens, nós temos muitas oportunidades. E é o momento de você gastar o seu tempo, as suas energias, para focar em algo e fazer isso com entusiasmo e compaixão. E, de fato, por isso que o ser humano tem esses diferentes momentos da vida, né? Justamente porque na juventude você tem muito entusiasmo, você tem muita energia, você tem muita capacidade de focar e fazer, e este é o momento que a gente precisa aproveitar para fazer isso. Eu já disse isso várias vezes, mas uma pessoa, para ser profissional de qualquer coisa, de você ser excelente em uma profissão, excelente em um esporte, uma música ou arte, você precisa investir tempo, você precisa gastar tempo, você precisa se aperfeiçoar, você precisa conhecer todos os aspectos daquele conhecimento, testar, fazer, dar certo, dar errado, e realmente entender. E para isso você precisa de tempo, você precisa de anos, você precisa de experiência, precisa de horas. Então, 2 números mágicos, 10 anos, 10 anos de intenso treinamento e estudo, ou 10.000 horas de intenso treinamento e estudo. Isso é que vai fazer com que você possa se tornar uma pessoa que é capaz. E provavelmente, se Estevão usou esse entusiasmo que era contagiante para focar e fazer a vontade de Deus, então ele sabia que ele precisava conhecer as Escrituras. E isso era evidente também pela maneira como ele apresentava, né, se apresentava. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. E hoje nós não vamos entrar nas minúcias desse aspecto, mas ele conhecia as Escrituras. Por quê? Porque estudou, porque como um judeu, e todo judeu, gastou seu tempo na leitura da Bíblia, nos estudos que se faziam nas sinagogas a respeito do livro sagrado, e em diferentes momentos meditando na palavra de Deus, como a própria Bíblia ensinava para os jovens. Então, ele, como jovem, certamente, ele gastou o seu tempo para poder entender o que dizia a Bíblia, e assim poder focar a sua vida em fazer aquilo que Deus tinha para ele. Não somente as ações dele eram, então, dirigidas pelo Espírito Santo, mas os pensamentos dele. Então, esses pensamentos que foram formados na medida em que ele tinha esse relacionamento com Deus, esse tempo de oração, esse tempo de meditação, esse tempo de leitura, esse tempo de reflexão, esse tempo de
de meditação na palavra de Deus. Tudo isso serviu para que também os seus pensamentos, pudessem ser focados nas coisas de Deus, né? Sabe, entusiasmo é muito bom, mas entusiasmo nas coisas erradas é péssimo, né? Então, existem pessoas que são entusiasmadas e que trabalham apaixonadamente, mas por causas erradas, por coisas que realmente não vale a pena. E é por isso que é tão importante que os jovens possam ser orientados de uma forma bastante madura, também de uma forma que ajude esses jovens a encontrar o caminho, não somente de uma forma geral, mas de uma forma mais clara, em que caminho que cada jovem deve seguir, identificando a experiência, os dons, os talentos que Deus deu a ele. Porque todos nós temos um caminho diferente, todos nós temos habilidades diferentes, todos nós temos capacidades diferentes e dons que Deus deu que são diferentes. Então, é importante que os jovens não somente saibam que tem que conhecer a palavra de Deus, mas também saibam entender o que são os seus dons, o que são os seus atributos, as suas qualidades, e a partir dali, então, entender de que forma que ele pode viver uma vida que vale a pena. E como eu disse, antes dos 30 anos, essas coisas se manifestam, mas muitas vezes o jovem ele vai tentar, ele vai fazer uma coisa, vai fazer outra, e é também uma coisa que vale a pena que ele experimente, mas lá na frente, tudo aquilo ele vai convergir. Então, é muito importante que, na sua juventude, ele possa gastar o tempo nas coisas certas. Eu tinha um professor no seminário que dizia assim, olha, uma dica para vocês, jovens pastores, vocês, enquanto são jovens, aproveitem para estudar a Bíblia, estudem, meditem, orem, reflitam, leiam sobre a Bíblia e sobre a teologia, o máximo que vocês puderem, porque enquanto vocês são jovens, vocês terão tempo. Não muitas pessoas vão procurar vocês para fazer aconselhamento, não vai ter tanta gente que vai querer ouvir vocês e vocês falarem. Então, aproveitem e estudem, porque depois, quando vocês ficarem mais velhos, você vai ter muitas responsabilidades, você vai ter pessoas querendo conversar com você, você vai ter responsabilidade de uma forma ou de outra, e você não vai ter tanto tempo para estudar. Então, a base do que você vai ser naquele momento vai depender muito do que você fez neste momento, em que você está aqui no seminário, seus 20 e tantos anos, até 30 e poucos anos. Então, Paulo realmente era assim. Paulo, de fato, ele, naquela época em que Estevão ele foi martirizado, que foi nessa época que nós estamos falando, Paulo nem era cristão, nem era seguidor de Jesus, mas ele era um profundo conhecimento da lei. Ele tinha uma interpretação equivocada da lei, mas ele era um profundo conhecedor. Tanto que depois, quando ele teve encontro com Jesus e pôde colocar todo aquele conhecimento que ele tinha, juntar e interpretar da forma certa, ele se tornou um grande evangelista, um grande instrumento nas mãos de Deus. Mas o que eu posso dizer é que antes, ele era muito esforçado, mas esforçado para uma causa errada, tanto que ele perseguia os cristãos. E ele estava ali quando Estevão foi martirizado. Mas mesmo este Paulo, e mesmo tão brilhante quanto ele era, e mesmo outros, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava Estevão, né? Então, nós podemos ver aqui o quão poderoso era a presença do Espírito Santo na vida de Estevão. Então, nós estamos falando não somente de ações, mas também de palavras e pensamentos que são justamente resultado deste relacionamento profundo, desse momento, desse tempo que ele gastou, Estevão gastou para fazer reflexões, para pensar sobre os vários assuntos da vida e poder, então, entender como transmitir a mensagem do Evangelho, das boas novas, da salvação em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Bom, em particular, né, Lucas fala o Lucas, né, que é o autor do livro de Atos e também do Evangelho, que tem o nome de Evangelho de Lucas, ele dá um destaque para Estevão porque ele
Estevão enfatizou um aspecto na pregação cristã que veio a ser assim crucial para que houvesse uma ruptura com o judaísmo vigente. E isso foi muito importante para o desenvolvimento do cristianismo a partir daquele momento. Porque o cristianismo, que não tinha esse nome ainda, era a seita dos nazarenos, porque Jesus era de Nazaré, ele era considerado uma seita ou uma linha dentro do judaísmo. Então, existia uma tensão ali entre o que a mensagem de Jesus e aquilo que os judeus, ou a interpretação vigente do Antigo Testamento dizia. Então, existia sempre uma tensão, existia uma tentativa de acomodar a mensagem de Jesus para aquilo que eles já estavam entendendo do Antigo Testamento e muitas vezes de uma forma muito limitada. Então, o que Estevão fez é que ele não se baseou nesta tradição, mas ele se enfatizou as próprias palavras de Jesus. E o discurso de Estevão, que aparece em Atos capítulo 7, é um discurso maravilhoso, nesse texto de Atos 6 e 7. E eu não vou, propositadamente, eu não vou falar sobre esse discurso de Estevão, porque ele é muito maravilhoso, e não dá tempo de falar sobre ele enquanto falo sobre a vida de Estevão nesse curto período de tempo. Mas ele é maravilhoso. E o que eu posso dizer é simplesmente que ele usou as palavras de Jesus e enfatizou o fato de que a fé e o relacionamento com Deus não deveriam mais estar relacionados, conectados com o templo, que os judeus tanto enfatizavam, mas deveriam estar baseados em Jesus. Porque o templo era o centro da vida religiosa dos judeus, dos hebreus. E esse templo deveria ser jogado fora. E quem deveria tomar este lugar, o centro da vida religiosa, é Jesus Cristo. Então, os sacrifícios não eram mais necessários. Por quê? Porque o sacrifício vivo de Jesus substituiu todo o sacrifício, era um sacrifício perfeito. Então, esta mensagem dizendo que o templo já passou, ele é uma mensagem extraordinária, é uma mensagem revolucionária. E ela foi, depois, muito importante para esse desenvolvimento desta teologia, inclusive que foi elaborada na Epístola aos Hebreus, cujo autor é desconhecido. Então, os pensamentos, as reflexões teológicas assim, dirigidas pelo Espírito Santo fizeram com que Estevão compreendesse e assim pregasse o aspecto fundamental do Evangelho. Então, de novo, o ponto aqui é enfatizar não tanto os detalhes do que está em Atos, mas dizer que Estevão ele teve um papel fundamental para que o cristianismo ele pudesse se desvencilhar do apego que todo judeu tinha ao templo, para que pudesse focar em Jesus Cristo. Olha que papel Estevão teve para o desenvolvimento da teologia. Algo que aconteceu antes mesmo de Paulo, porque Paulo é o grande formulador da teologia cristã, né? Usando as próprias palavras de Jesus. Mas antes mesmo de Paulo, Estevão estabeleceu esse caminho. Olha só o que esta mente dirigida pelo Espírito pôde fazer e captar. Não somente ele tinha as ações, os pensamentos dirigidos pelo Espírito Santo, mas também Estevão tinha as motivações dirigidas pelo Espírito Santo. Então, Estevão é descrito em Atos capítulo 6, versículo 5, como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 6, versículo 5, diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Então, está falando da eleição dos diáconos, né? Para cuidar das viúvas helenistas. Então, eles elegeram os diáconos e esse é o parecer. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. E depois fala de outros, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Mas Estevão, ele vem primeiro e vem com uma descrição, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Notem aqui, então, que aqui nós podemos ver
que este homem, este jovem que era cheio do Espírito Santo, ele tinha um relacionamento profundo com Deus. E ele também tinha uma compreensão profunda da mensagem de Jesus. E as suas ações e palavras vinham de uma única motivação, fazer a vontade de Cristo, e assim demonstrar o amor que Jesus Cristo tinha pelas pessoas. Então, isso explica por que ele era ousado e não tinha medo das consequências da sua ousadia, que ele era jovem. A sua pregação em Atos 7 não é uma defesa da fé, não é uma defesa do cristianismo. Não, nós podemos dizer que é um ataque aos hebreus que tinham um coração duro. Não é uma defesa, é um ataque. Olha só o que diz Atos capítulo 7, versículos 51 a 53, depois que ele já fez toda a exposição de tudo aquilo que dizia o Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento apontava para Jesus. É isso que ele fez em Atos capítulo 7. Mas no final está escrito assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Olha só que palavra dura de Estevão. O homem que é cheio de graça, o homem que cuidava das velhinhas idosas, ele também tinha toda a coragem e ousadia para denunciar aqueles que tinham a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de ensinar corretamente os oráculos de Deus, os ensinos de Deus. Eles não fizeram isso. Mas eles não fizeram isso. E não somente esses que estavam ali escutando Estevão, mas todos os outros profetas anteriores que deixaram Deus de lado, não seguiram e não entenderam e não praticaram e não pregaram a mensagem verdadeira que Deus tinha para o povo à época. Estevão está falando, vocês também estão cometendo o mesmo erro. Bom, as consequências são previsíveis. Depois de você falar isso daí para um grupo de líderes, que eram líderes religiosos da época, que tinham autoridade, que tinham confiança, eles achavam e confiavam que eles eram os guardiões do conhecimento e do templo e tudo mais, eles apedrejaram Estevão, e Estevão foi morto, e por isso ele é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Mas olha só, e aqui nós podemos ver realmente quem era Estevão. Mesmo nesse momento crítico, ele não deixou de olhar para Jesus, de confiar em Jesus. Em Atos, capítulo 5, versículos 54 a 59, olha só o que aconteceu depois que Estevão falou essas palavras que nós acabamos de ler. Então, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, de novo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremetaram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, aqui nós temos também uma outra questão assim, muito importante, que Estevão, quando ele diz que ele viu os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus, você também vê que Estevão ele tinha uma compreensão escatológica da figura de Jesus. Ele compreendia que Jesus estava à direita de Deus e, de alguma forma, este Jesus iria
ao final dos tempos, retornar para realizar, então, consumar com a profecia, que naquela época estava sendo divulgada ainda. João, por exemplo, nesta época, os idos dos anos 30 depois de Cristo, nem tinham elaborado, nem tinham escrito, nem tinham visto, por exemplo, a visão na ilha de Patmos, nada disso tinha acontecido, mas Estevão já vislumbrava Jesus Cristo à destra de Deus Pai. E vislumbrava este Jesus que um dia viria para estabelecer o seu reino. E Estevão, ele clama: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha, parece uma conversa. Ele estava sendo apedrejado e morrendo, e o foco dele estava em Jesus. Não nas dores, não nos inimigos, não, estava em Jesus. E parecia que falava com paz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Com a convicção daquele que estava caminhando exatamente dentro daquilo que o seu Senhor queria, e que era natural que o seu Senhor iria recebê-lo lá no céu, quando então ele morresse. Ele tinha essa convicção e essa paz no momento que estava sendo apedrejado. Mas as últimas palavras de Estevão também são muito impressionantes. Quando ele diz no versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, mesmo no último momento, Estevão, ele foi fiel a Deus. Ele exerceu graça e misericórdia em favor daqueles que o apedrejavam. Tudo isso só é possível no momento de extrema dor e sofrimento. Ele não é algo que vem de dentro dele, mas vem de dentro dele porque o Espírito Santo está nele. E ele tem a experiência, ele tem o Espírito do Santo totalmente, enchendo totalmente a sua vida. Ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo transbordava nele e se manifestava desta forma. Então, poucas vezes nós vemos enfatizar a plenitude do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo nos momentos de sofrimento, ou nos momentos de dor, ou no momento da morte. Falamos de estar cheio do Espírito Santo para poder realizar maravilhas e milagres, e grandes crescimentos, e grandes conversões, mas neste momento, neste tipo de momento, é que nós realmente vemos o que é ser cheio do Espírito Santo. Encarando a morte e morrendo violentamente, ele olha para os seus algozes e diz: Senhor, perdoa-lhes, né? Não lhes impute este pecado. E assim ele diz que adormeceu. Aqui um pouco do poeta Lucas, né? Descrevendo a morte de Estevão. Bom, Estevão, ele correu uma corrida de 100 metros rasos e venceu. Se olharmos para a vida de Estevão, vemos que sua vida foi uma materialização. Realmente aquilo que Jesus Cristo queria dos seus discípulos, ele realizou. Realizou sinais e prodígios. Ele falou perante autoridades com sabedoria e poder. Ele cuidou dos necessitados. Ele pregou o evangelho e ele morreu por Jesus Cristo. Materializou aquilo que Jesus Cristo queria dos seus discípulos. Eu creio que este Estevão, este jovem Estevão, este Estevão under 30, apesar de que provavelmente ele tinha mais de 30 anos quando ele morreu, mas o cerne do ministério dele aconteceu enquanto ele era jovem, enquanto estava ao redor dos 30 anos. Este jovem Estevão, ele é um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. E um protótipo de mártir, realmente é o primeiro mártir da cristandade. O primeiro de muitos, de milhares, centenas de milhares, ou milhões, que deram a sua vida
por proclamarem Jesus Cristo. Então, que a vida de Estevão possa ser uma inspiração para nós também, para que também nós possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nas nossas ações, em tudo aquilo que nós fazemos, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Em nossos pensamentos, em nossas reflexões, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E também nas nossas motivações. Fazer tudo para a glória de Deus. Que assim sejamos, meus queridos irmãos. Que o Senhor nos dirija e nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Senhor, muito obrigado, porque por meio da vida de Estevão, nós podemos ver materializado aquilo que o Senhor Jesus queria dos seus discípulos. Queremos, Senhor Deus, também nos inspirar na vida de Estevão. E queremos, Senhor Deus, que nós possamos também experimentar a plenitude do Espírito Santo. Nós possamos também, Senhor Deus, ter a nossa vida focada em realizar a Tua vontade, em conhecer a Tua vontade, em praticar a Tua vontade, e de sermos homens e mulheres missionais, assim como era Estevão. Estevão era um homem completamente missional, que trazia os valores do reino de Deus, aplicava em sua vida e abençoava as pessoas que estavam ao redor. Então, Senhor, que cada pessoa que está escutando essa mensagem possa, assim como Estevão, ter as suas ações dirigidas pelo Espírito Santo, ter os seus pensamentos dirigidos pelo Espírito Santo, ter as suas motivações dirigidas pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, Senhor Deus, para que assim o Senhor possa se manifestar por meio da vida de cada uma dessas pessoas. E assim, o seu nome ser exaltado e a sua mensagem ser proclamada e o seu amor ser compartilhado, Senhor Deus, para todo o mundo. É assim, Senhor Deus, que nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.